Graças e paz, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para continuarmos o nosso estudo bíblico. Estamos estudando todos os domingos pela manhã a carta de Paulo aos Filipenses. Estamos ainda na terceira lição, Alegria com quem vivemos. Fizemos a primeira e a segunda parte dessa lição e hoje nós tentaremos fechar aqui, vamos ver se nós conseguimos fechar com o terceiro ponto. Ainda temos o quarto ponto, vamos ver se nós conseguimos fechar esses dois pontos. Nós vimos o exemplo divino de Paulo, vimos os graus da descida da humilhação e da exaltação do Filho do Homem na semana passada e aprendemos uma lição muito importante para a nossa vida, que não há exaltação sem humilhação. Não há exaltação. Você não vai ser exaltado sem ser humilhado. Esse é o exemplo de Cristo e esse deve ser também o nosso exemplo. Primeiro nós devemos realizar para depois sermos elogiados. Não esperar o elogio antes de não realizar, de não fazer. Precisamos amar, perdoar, para que Deus se alegre com a nossa vida, com o nosso viver, com o nosso testemunho. Então, hoje nós vamos falar sobre o exemplo ou os exemplos humanos que Paulo nos ensina aqui do versículo 19 até o 30. Na semana passada nós vemos o exemplo que Paulo mostrou, o exemplo do hino cristológico de 2, de 5 a 11. Falamos dos 6 degraus de descida de humilhação do Filho de Deus, que o esvaziamento, assumir a forma de servo, tornar-se semelhante a homem, se humilhar, ser obediente até a morte e morte de cruz. E vimos que Deus o exaltou. Deus o exaltou sobremaneira, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome e Deus produziu o reconhecimento universal do senhorio de Cristo Jesus. Por isso que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vimos também os resultados que Paulo esperava, progresso espiritual daqueles irmãos de Filipos e também o testemunho fiel, que eles tivessem um testemunho fiel diante da sociedade. Hoje nós vamos ver a partir do capítulo 2, versículos de 19 a 30, os exemplos humanos que Paulo apresentou. Imediatamente aqui, Paulo pensa em 2 homens que podiam ilustrar a verdade que pregava. Timóteo, que estava enviando de volta a eles, e Epafrodito, que ficou doente, mas estava voltando também para eles. Então, Paulo vai citar esses 2. Primeiro, Timóteo e depois Epafrodito, que Timóteo, a preocupação total com o bem-estar das suas ovelhas, da igreja de Filipos. E isso a gente se encontra nos versículos de 19 também até o 24. Paulo tinha a esperança da sua libertação, ele estava preso em Roma. Parece que o veredito aqui estava para ser dado, e Paulo queria enviar alguém imediatamente com a notícia. Filipenses 2, 23 diz isso. A pessoa de confiança para essa tarefa era Timóteo. Ele tinha um coração pastoral, ele era filho na fé do apóstolo Paulo. Então, o texto fala de Timóteo, mostra que ele tinha um coração pastoral. Cuide de vossos interesses, Filipenses 2:20. E esse valor era conhecido por todos. Então, a gente percebe aqui que a partir desses 2 exemplos, do pastor Timóteo e também de Epafrodito, nós vamos perceber aqui 2 preocupações que Paulo tinha em relação à igreja de Filipos. A primeira é a preocupação com o bem-estar das ovelhas. E bem-estar aqui, meus irmãos, não pense você que é bem-estar financeiro, habitacional, da saúde. Não. Timóteo está falando aqui de uma preocupação com o bem-estar do ponto de vista espiritual. Paulo está preocupado com Timóteo e Timóteo preocupado com a igreja do ponto de vista espiritual.
do testemunho que aqueles irmãos estavam dando, do amor ao próximo, do serviço, da pregação e da proclamação do evangelho da paz, para que eles fossem promotores da paz, para que eles pudessem ser reconhecidos pela sociedade como pessoas diferentes, como pessoas que serviam a um Deus que podia transformar, podia libertar, renovar a vida de pessoas que antes não eram nada, que não tinham sonhos, que não tinham esperanças e expectativas. É isso que Paulo espera, no sentido de que ele use Timóteo, crendo ele que ele seria liberto, crendo ele que Timóteo fosse, com esse coração pastoral, cuidar dos vossos interesses. E esses interesses estão ligados principalmente, 90%, à questão da vida espiritual daqueles crentes de Filipos. A gente, se for fazermos uma analogia para os dias de hoje, você pode não ser um grande pregador, mas você pode ser uma grande bênção se demonstrar interesse no bem-estar do povo da sua igreja. Há tantas pessoas que buscam o seu próprio interesse e não o que é de Jesus Cristo. Quantas e quantas pessoas podem estar sofrendo, tristes, em agonia, em desespero, principalmente com esse momento de pandemia? Quantas pessoas podem estar? E você já parou para pensar que, trazendo essa preocupação de Paulo a Timóteo e para a igreja de Filipos, nós poderíamos fazer uma analogia e poderíamos também pensar a esse respeito da mesma maneira, da mesma forma? Nós podemos nos preocupar como Paulo e Timóteo estavam preocupados com a igreja de Filipos? Essa é uma reflexão que nós podemos fazer. Existem pessoas na nossa comunidade passando por problemas e nós temos que ir atrás, e nós temos que servi-las, amá-las, trazer para perto de nós. Em segundo lugar, ele vai citar o exemplo de Epafrodito, que vai trabalhar num serviço sacrificial para o Senhor. Versículos de 25 a 30 do capítulo 2, vai mostrar aqui que Paulo provavelmente enviou essa carta pelas mãos desse homem, Epafrodito. Ele foi enviado a Paulo como uma oferta, e como uma oferta também pela igreja em Filipos. Enquanto estava envolvido na obra do evangelho, e como grande ajudador de Paulo que ele era, ficou gravemente doente. Versículo 27 do capítulo 2 fala disso, da doença de Epafrodito. De fato, chegando ele às portas da morte e se dispor a dar a própria vida em favor de Paulo. Olha que exemplo de sacrifício, de vida sacrificial pela vida do apóstolo Paulo. Ele sabia a missão, o propósito do apóstolo Paulo. Ele sabia que ele devia ajudar. Ele sabia que mesmo com as suas forças chegando ao limite, ele deveria avisar, ajudar, participar dos sofrimentos de Paulo. Interessante isso. Deus, porém, se compadeceu dele. E Paulo teve o objetivo tríplice em mandá-lo de volta para a igreja, para satisfazer ao desejo do próprio Epafrodito, que queria voltar para a igreja, que quis voltar para aliviar a preocupação dos irmãos com a saúde dele, versículo 28 vai falar isso, para dar alegria à igreja de Filipos com a volta dele, versículo 28 também, e para agradecer aos irmãos pela oferta que eles enviaram a Paulo. Está lá no capítulo 4, versículo 10. Então a gente vê aqui que nós precisaríamos seguir o exemplo desse homem, que se coloca como oferta para levar uma oferta para Paulo, ele se coloca diante de Paulo para voltar, para aliviar a preocupação dos irmãos da igreja de Filipos, para dar alegria à igreja de Filipos com a volta dele, para agradecer aos irmãos pela oferta que eles enviaram a Paulo. Olha que coisa interessante, e por trás disso tudo aqui, além da generosidade de Epafrodito, nós vemos também a generosidade da igreja de Filipos. Que nós possamos ser generosos. Não é só com o nosso dízimo é obediência, mas é com a cesta básica,
é com remédio, com aluguel daquelas pessoas que precisam, né? Uma consulta. Sermos generosos, sabendo que melhor é dar do que receber e que Deus vai nos retribuir sempre em dobro. Então eu queria concluir dizendo que Paulo fala em 2:29, no versículo 29, será que nós, como pastores que somos uns dos outros na comunidade, podemos dizer o que Paulo falou de Epafrodito? Honrai sempre a homens como esse. Homens aqui no sentido de gênero humano, homens e mulheres. Será que nós podemos pensar, agir e fazer da mesma forma como Epafrodito fez? A conclusão, meu irmão, companheiro, cooperador e companheiro de lutas. Você tem alguém a quem possa chamar dessa forma na tua igreja, na tua família, principalmente na família da fé? Estou pronto a dar a minha vida como Epafrodito deu pela obra do Senhor, por amor a Paulo e por amor à igreja de Jesus Cristo em Filipos? Pense nisso. E na semana que vem a gente volta com uma nova lição. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, agradecer a Deus por esse domingo, que Deus nos dê um dia abençoado pelo dia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, pela tua graça, pela tua bondade e pelo exemplo de Timóteo, pastor segundo o coração de Deus para aquele momento, para aquela igreja de Filipos. E também Epafrodito, Pai, que foi alguém que foi uma oferta para a vida de Paulo, para levar a oferta da igreja dos Filipos e para se alegrar com a volta, para deixar aqueles irmãos alegres e para alegrar o seu coração com a sua volta também. Que nós possamos, Pai, servir também na igreja com esses mesmos sentimentos. O sentimento de Timóteo em cuidar da igreja espiritualmente e o sentimento de Epafrodito em cuidar de Paulo, cuidar da obra do Senhor e da igreja do Senhor. Que o Senhor nos dê, Pai, a força para sermos cristãos comprometidos como Timóteo, como Epafrodito. Ajuda-nos, Pai, na condução das nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, quando voltarmos a nos congregar, Pai, presencialmente. Que o Senhor nos ajude a sermos crentes em Cristo Jesus, cristãos comprometidos dessa forma como Timóteo, Epafrodito e Paulo. Ajuda-nos, Pai, na nossa caminhada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te dê paz, te dê um dia na presença dos seus irmãos, dos seus familiares, em nome de Jesus. Amém.